Olá, sejam bem-vindos aqui ao programa Mulheres em Pauta, nessa sexta-feira. Obrigada a você que está nos acompanhando. E seja bem-vinda aqui a dona do programa, Patrícia Mombach, tudo bem? Nossa, muito bem, boa tarde, dona do programa, adorei! Dona do programa, gente, eu sou mera coadjuvante aqui, tô só aqui, ó, regulando os botões, como vocês podem ver, né, arrumando os botões aqui, sou a sonoplasta do programa. E o assunto hoje, Patrícia, qual é o assunto que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre o valor da palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual. É um assunto muito delicado, nós temos várias questões, né, para considerar ao valorar a palavra da vítima, e a gente não pode esquecer também que no processo penal nós temos a presunção de inocência, o indúbio pro réu, então a gente precisa achar um equilíbrio, né, entre o valor da palavra da vítima, mas também a presunção de inocência e o indúbio pro réu. Muito bem, então a gente tem vários casos na mídia, né? Que depois a gente vai citar alguns em que causam indignação para uns e causam de indignação para outros, né? Não vou entrar muito em detalhes porque é sobre as indignações, né? Porque senão a gente tá aqui para analisar só os fatos. E, claro, não tomar partido. Claro que a gente sempre vai tomar partido do lado da vítima, né? Nós, mulheres, principalmente, espero, né, que todas nós possamos tomar o lado da vítima. Esse cuidado, porque a gente é mulher, a gente sabe que muitas vezes a gente é desacreditada. A mulher em si, ela já é desacreditada, né? Ela precisa sempre ficar ali falando e repetindo e se autossustentando com o que diz para que acredite. Agora, imagina quando se envolve em casos de assédio sexual ou violência sexual com pessoas famosas, que depois a gente vai entrar nesse detalhe, né? Então, para começar, eu quero te perguntar o que é a palavra da vítima, o valor da palavra da vítima dentro aí da área criminal. Muito bem, tá? O que acontece? Quando a gente fala de crimes contra a dignidade sexual, e aí nós estamos falando de assédio sexual, nós estamos falando de estupro, é óbvio que são condutas criminosas que não são praticadas diante de testemunhas. Então, são fatos que só quem sabe exatamente o que aconteceu é o autor da conduta e a vítima. E aí isso torna a prova muito difícil, tá? Então, de acordo com o entendimento dos nossos tribunais, por conta dessas circunstâncias, é que a palavra da vítima ela acaba alcançando um valor maior como prova, porque não tem como essa palavra ser corroborada por testemunhas, não são condutas praticadas diante de testemunhas. Sim. Então, tecnicamente, de acordo com o entendimento dos nossos tribunais superiores, a palavra da vítima tem um valor maior como prova. Tá? E justíssimo. Exato. A questão é que a palavra da vítima, apesar dela ter um valor maior como prova, ela também não pode contrariar outras provas produzidas no processo. E quais seriam essas provas? Então, pra gente saber, né? Uma prova pericial, por exemplo, tá? O próprio depoimento do acusado, claro, o acusado ele vai se defender, né? E o interrogatório do réu ele não é só um meio de prova, ele é também um meio de defesa, tá? Mas também vai ser analisado dentro daquele conjunto, né? Então o juiz vai verificar, por exemplo, se de repente a versão apresentada pelo acusado está mais coerente com a prova pericial do que a versão apresentada pela vítima, né? Então essa análise vai ser realizada no curso do processo. Sim, falando aqui para as pessoas leigas, né, que são pessoas que não estudam o direito e que às vezes mas acompanham os fatos, né, acompanham aí os noticiários, enfim, rede social, que hoje tudo está na rede social. Lembrando, né, que toda esse análise que é feito sobre a vítima, é feito por profissionais, peritos da área que estudam, então não é qualquer um falando qualquer coisa. Então acho que é importante a gente frisar isso, porque, né, eu que tô começando o direito agora, até pouco tempo eu também não tinha conhecimento, eu ficava pensando, mas como que vai ser
assim, quem é que... E se a pessoa que for lá e ela der aí o diagnóstico do negócio e ela acabar dando o diagnóstico errado? Então isso é uma coisa que pode acontecer, mas se existir a dúvida, o juiz pede outro perito, né? Então é bom a gente falar disso. Pode acontecer. O laudo pericial, a perícia, ele respeita regras, né? Então o Código de Processo Penal, ele traz um regramento de como uma prova pericial tem que ser produzida, como que uma perícia tem que ser realizada, né? Qual perito que deve realizar determinada perícia. Então, tudo isso precisa ser respeitado, que é para que aquela prova tenha realmente credibilidade, né? Mas e em casos, por exemplo, em que a vítima... Porque assim, uma vítima que sofre uma violência sexual, né, ela pode ficar muito abalada. E aí, quando ela vai contar o depoimento, com certeza, dentro da psicologia se explica, que eu gosto muito da psicologia, ela pode criar outra versão na cabeça dela, ela pode se confundir, devido ao trauma, ela pode não lembrar exatamente dos fatos, ela pode contar hoje como é que foi, amanhã de outra forma, por conta do trauma. Então é isso que eu quero saber dentro de um processo ali criminal. Se a vítima se confundir, a palavra dela é desvalorizada por conta disso? Tem algumas coisas que a protejam por conta de todo esse trauma que ela sofreu? Então, Ju, o juiz, ele é livre para valorar a prova como ele quiser. Então, o princípio adotado no nosso ordenamento jurídico é o princípio do livre convencimento motivado, né, que é o artigo 155 do Código de Processo Penal. Então, o juiz ele vai valorar aquele conjunto probatório, né, e ele vai conferir valor de acordo com o que ele entende. Sim. Então, o juiz tem total liberdade de falar o seguinte: olha, eu afasto completamente a versão da vítima, né, não acredito no que ela coloca, porque ela apresentou uma versão na polícia, depois no interrogatório, aliás, na oitiva, no depoimento judicial, ela apresentou outra versão. O juiz pode fazer isso. E eu vejo que esse é o maior problema do judiciário hoje em lidar com crimes contra a dignidade sexual, é essa falta de acolhimento da vítima no processo criminal. Porque, veja, é perfeitamente natural que a vítima se confunda, é perfeitamente natural que ela apresente diferenças nos seus depoimentos por conta do trauma, por conta do estresse, por conta das falsas memórias que podem acontecer, mas nem por isso a vítima é mentirosa. Sim. E o que a gente acaba observando em determinados casos é que, se não é possível que o juiz chegue à conclusão de que de fato aquele crime aconteceu e que de fato foi o réu que praticou aquela conduta, automaticamente se atribui à vítima a condição de mentirosa, né, de interesseira, muitas vezes. Sim. E não é assim que a vítima tem que ser tratada. Se a gente for analisar, por exemplo, uma absolvição de um réu que foi acusado de furto, o juiz absolve porque não tem certeza se ele praticou a conduta criminosa. Em nenhum momento da decisão do juiz tu vai ver ele chamando a vítima de mentirosa. Sim, nem esperamos que isso nem aconteça. Exato, mas acontece quando se trata de crimes contra a dignidade sexual contra mulheres. Sim. Então não é possível se chegar à certeza de que a conduta aconteceu, automaticamente a vítima é mentirosa. Então eu acho que o nosso judiciário ele não está preparado para lidar com as vítimas de crimes contra a dignidade sexual. Com certeza, até porque a maioria das vítimas são mulheres, né? E isso a gente já falou, o judiciário, as nossas leis, elas foram construídas por homens brancos, homens brancos, né, realmente, sobre isso. Então, acho que precisa de uma reforma com urgência, em que tenham mulheres também lá dentro, né, como representação, né? Como é que um homem vai representar uma mulher? Um homem não faz ideia, né? Claro, tem os homens bons, os homens sensíveis, né? E existem muitos, mas existe essa falta também de representatividade feminina. Só uma mulher sabe o que é a dor de outra que foi violentada sexualmente. Não tem como um homem explicar como é que é a dor. Não tem, ele não vai sentir na pele. Outra mulher sente, ou pode imaginar. Então, e nós temos um caso, né?
caso da Mari Ferrer, né? Isso. Que é um caso que a menina foi chamada de mentirosa. Muita gente aí fala mal dela. E tem muita gente também a favor, que acolhe. E teve todo um trauma em cima dela, né? Eu vi agora, recentemente, ela se formou em Direito, que legal. E aí ela fez TCC baseado no caso dela, com o tema do caso dela. Enfim, mas olha o trauma que fica na pessoa em não ser acolhida. Exato, porque o que eu gostaria de deixar claro? Né? Eu gostaria de deixar claro que o maior problema nesses processos, né, em que há uma acusação de crime contra a dignidade sexual de uma vítima mulher, não é o fato do acusado ser absolvido. Porque sim, nós precisamos respeitar a presunção de inocência, sim, nós precisamos respeitar o indúbio pro réu, sim, se o juiz não atingiu a certeza necessária para a condenação, o juiz precisa absolver. Mas o que a gente precisa ter em mente? Que a absolvição do réu não necessariamente significa que a vítima mentiu, né? Significa que não houve prova suficiente para a condenação. E esse é o caso da Mariana Ferrer. O juiz absolveu porque ele entendeu que não havia prova suficiente para a condenação. Esse foi o fundamento da absolvição do juiz, né? E ele não poderia, de qualquer forma, condenar, porque o próprio Ministério Público pediu a absolvição. Então, no início da sentença do juiz, no caso da Mariana Ferrer, ele explica isso. Ele diz, olha, eu não poderia condenar, porque o Ministério Público pediu a absolvição, então, em respeito ao sistema acusatório previsto na nossa Constituição Federal, eu não poderia condenar. Mas, ainda que eu pudesse, eu não condenaria. Ele coloca na sentença. E aí ele fundamenta nesse sentido, que ele acha que a prova produzida era frágil, né? E ele absolve por insuficiência de provas, diferente do Ministério Público. O Ministério Público, no processo dela, nas alegações finais, pediu a absolvição porque entendeu que não houve crime. Aí o Ministério Público também tem muita força, né, dentro de um processo. Né? O Ministério Público ali... Era um homem? Sim. Nada contra, nada mais, porém, né? Enfim, cala-te-boca. Não quero falar, não quero... Mas assim, Então, e aí a questão, né, só para concluir, é que por isso que muitas pessoas chamam ela de mentirosa, né? Muitas pessoas falam que ela mentiu, tanto é que ela é interesseira, porque o acusado é uma pessoa, né, privilegiada economicamente, né? Então, e a questão não é essa, né? Então, não significa que ela tenha mentido, mas que a palavra dela não teve a força suficiente para justificar uma condenação, tá? Até porque ela não lembra do que aconteceu. Sim. Tá? Então, não foi ela que acusou o réu, né? Foi a investigação no inquérito policial que apontou para ele. Porque ela, na versão que ela apresenta, né, ela não lembra dos fatos. E aí a polícia, na investigação, é que chegou até o acusado. Sim, a polícia, muito bem. Exatamente. Tá, mas aí assim, no caso de, por exemplo, assim, a gente como é que eu vou chegar nesse assunto? É um assunto delicado, né? Claro que na hora do trauma, você não tem muito o que você fazer, né? Você vai cada um vive o seu trauma do seu jeito, né? Do jeito que a sua consciência permite. Mas, caso, né, uma mulher sofreu aí uma violência sexual, o que ela na hora, assim, de ela, o que eu posso fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, pra quê? Pra eu juntar as provas e pra que depois eu não seja acusada, chamada de mentirosa, né? Então, friamente, o que a mulher deve fazer quando ela sofre uma violência sexual? O primeiro passo, que você orientaria como advogada? Procurar a Delegacia da Mulher. Tá. Primeiro passo, procurar a Delegacia da Mulher, porque lá a delegacia já vai dar os encaminhamentos para que seja feito o exame de corpo de delito, e aí colhidos fluidos para realizar o laudo pericial. Sim. Tá? Então, quanto mais rápido ela procurar a delegacia,
mais os fluidos vão se manter, né, no corpo dela, e isso vai ajudar depois a provar o que realmente aconteceu, tá? Então é o primeiro passo. E é difícil a gente falar porque a mulher precisa se comportar assim, porque ela precisa se comportar assado, porque ela passa por uma situação de estresse, uma situação de trauma. Cada uma reage de uma forma diferente. Tá? Então tem mulheres que são mais reativas, que elas conseguem se defender de alguma forma, ou pelo menos tentar. Tem outras mulheres que se retraem, tem mulheres que congelam. Sim. Então cada uma ela reage de uma forma diante daquela situação, daquela violência, né? Mas o fundamental aconteceu, já vai na delegacia da mulher, né, e procura ajuda. Ou às vezes a mulher pode pedir ajuda para uma amiga, para um familiar, né, não sei o que fazer, e é bom o familiar também estar por dentro disso, de saber como fazer da maneira correta, e não, vamos para casa tomar um banho, tomar um chazinho, né? Não. Vem cá, vamos me ouvir, amiga, vou te dar um banho. Não faça isso, acolhe a sua amiga, leva diretamente lá, né, para a delegacia, e aí ela vai ter todo o acolhimento, tudo isso, né, que a Patrícia falou. Isso. Mas aí existe aquela coisa da mulher se sentir envergonhada, traumatizada com toda aquela situação. Aí vai ter que fazer exame, aí vai ter que contar a versão para um policial, aí de repente tem que contar para o delegado, aí tem que contar para o outro. Acho que isso também assusta um pouco a mulher, porque ela não quer reviver aquele trauma. Então, Ju, é isso que eu falo, o nosso judiciário ele não está preparado para lidar com essas vítimas, tá? Tanto é que a gente tem uma subnotificação dos crimes contra a dignidade sexual, muitas mulheres não denunciam. Por quê? Porque elas sabem que elas vão ser questionadas, que elas vão ser desacreditadas, se o acusado ainda tiver alguma situação econômica vantajosa, elas vão ser chamadas de interesseiras. Se for alguém famoso, elas vão ser chamadas também de interesseiras porque querem fama. Então, é muito complicado. Tá? A mulher ela não é acolhida pelo nosso sistema quando ela é vítima de um crime contra a dignidade sexual. Tem toda essa revitimização, né? E aí isso precisa ser repensado. E aí eu repito, não significa que o sistema tenha que condenar sempre. Não é esse o caso. A gente sim precisa respeitar a presunção de inocência, o indúbio pro réu, e nem sempre a palavra da vítima vai ter a força necessária para sustentar uma condenação. Mas isso não significa que a vítima tenha que ser destratada, como aconteceu com a Mariana Ferrer, né, que foi extremamente humilhada na audiência. Então, é isso que precisa mudar. O judiciário ele precisa se preparar melhor para lidar com essas mulheres, com essas vítimas. Tá? Ainda que o acusado seja absolvido, mas que o processo respeite a dignidade da vítima, escute a versão dela, permita a produção de provas, né? E lá no final o juiz vai analisar aquele conjunto probatório e vai decidir se ele é suficiente para justificar uma condenação ou não, né? E mais, na sentença é importante que os juízes comecem a deixar isso claro. Olha, é uma absolvição por insuficiência de provas, mas não significa que a vítima tenha mentido. Então a gente tem várias questões. Mas o depoimento da vítima é contraditório. Sim, mas ela passou por uma situação de estresse, de trauma. Não queiram que o raciocínio dela permaneça linear e absolutamente coerente. Então essas questões são importantes. Tem uma série que eu até estou procurando aqui, eu não sei se eu vou tentar lembrar o nome dela aqui. É uma série, se eu não me engano, é na Amazon, com a Jessica Biel, em que ela acaba... É muito interessante porque aí o que acontece? Aí entra a questão de que... os Estados Unidos funciona diferente daqui, né? Tem lá um detetive, que o detetive não desiste dela, porque o caso dela foi o seguinte... eu vou tentar lembrar, não tô nem achando aqui o nome da série, mas eu vou compartilhar com vocês depois, que é muito, muito interessante. Quando eu assisti essa série, eu falei, e parece que é baseada em fatos reais, tá? Ela tava na praia com o marido dela e um filhinho pequeno, acho que a menina devia ter uns 2 aninhos. E aí ela tava na praia, deitada, né, curtindo lá, e tudo bem, né, tudo certo, tudo legal, aquele momento assim de, desfrutar, né. E aí começa a tocar uma música, e um pouquinho à frente deles, na areia, tava lá um homem e algumas mulheres, 2 homens e algumas mulheres. E aí, um dos homens abraça uma das mulheres e deita em cima dela brincando, assim, na praia. E ela levantou
Assim, ela levantou como se ela tivesse, assim, tipo, em transe, pegou uma faca, esfaqueou o homem várias vezes, em vários lugares. Ela repetiu como se fosse uma repetição, assim, programada, sabe? Aí ela foi presa, porque ela matou o cara. E aí, na frente do filho. É Sinais o nome da série. Eu acho que é The Sinner. Então, é The Sinner. E é Sinais. Você assistiu? Eu assisti. Fantástico. É baseado em fatos reais, né? Foi um gatilho, né? Foi um gatilho por quê? Exato. Porque ela tinha sofrido violência sexual lá atrás, mas ela não conseguia lembrar porque ela foi presa em cativeiro por um tempo, que eles tentaram fazer com que ela esquecesse, né? Aí ela foi lá, foi medicada, se viciou em drogas, porque, se eu não me engano, o pai de um dos meninos que tinha estuprado ela e matou a irmã dela, alguma coisa assim, ficou tentando fazer com que ela apagasse a memória pra ela não lembrar, porque ela presenciou a morte da irmã, a irmã morreu. Então, ou seja, mas a mente dela continuou ligada. Mas onde eu quero chegar é que o detetive ficou tão fissurado, ele era muito bom, ele era um detetive muito bom, com a repetição do que ela fez, que ele falou, não, tem alguma coisa aí. Aí ela passou por psicólogos, ela teve que fazer, se eu não me engano, como é que se chama? Um negócio na mente, aquela que volta. Uma regressão? Uma regressão, muitas regressões, na verdade, para poder descobrir o porquê que ela tinha feito aquilo. Então, assim, eu acho que quando uma mulher sofre uma violência sexual, né, ali, eu acho que ela deveria ter um apoio psicológico maior, de alguém do próprio judiciário, né, ali para poder auxiliá-la, né, às vezes quando ela tá confusa com as lembranças, não lembra, mas ela poderia passar por um grande profissional, né, que tem muitos profissionais bons, para poder ver se ela realmente está falando a verdade ou se ela está mentindo ou se ela está se confundindo, porque acontece casos de mentir também, claro que acontece. Sim. Comparado com os casos reais, é um percentual realmente muito pequeno das denúncias falsas, né? Mas sim, existem também falsas denúncias. Então ela poderia ter esse acolhimento psicológico maior, onde pudesse realmente ver se ela está mentindo, se ela tá confusa, se o trauma foi tão grande a ponto de ela não lembrar. E agora eu quero chegar num ponto bem interessante, que é o seguinte: quando a mulher sofre violência sexual dentro da casa com o seu marido, né? E aí, porque a violência sexual, ela já é a mulher, eu não quero ter relações sexuais, relações com meu marido, mas ele força, isso já é um estupro. Claro. Já é um estupro. Sim. E aí ela tá dentro da casa dela e ela sofre uma violência sexual do marido. E ela chega na delegacia. A palavra dela tem poder de falar, porque ela não vai ter prova. A maioria dos casos não tem, né? Uhum. E aí, essa é a grande dificuldade, é o sistema achar um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre a palavra da vítima e a presunção de inocência. Né? Então, é uma dificuldade muito grande. Mas aí, Ju, a gente entra naquela situação, né? Que por que na dúvida o acusado tem que ser absolvido? Porque mais vale um culpado solto que um inocente preso. Não existe injustiça maior do que a condenação de um inocente. Então é um ônus que o sistema vai ter que absorver, que a sociedade vai ter que absorver e que sim, pode acontecer de um culpado acabar solto, né, infelizmente. Mas o processo penal, ele existe para proteger o inocente, ele não existe para condenar o culpado. Então, essa é a grande dificuldade. E aí, por isso que eu falo que o acolhimento que essas vítimas precisam não é necessariamente uma condenação, porque a prova é muito difícil. É a palavra de um contra o outro. Sim. Então, o acolhimento que essas vítimas precisam é de serem ouvidas, né, de terem um acompanhamento psicológico, de ter uma estrutura, de serem respeitadas no processo, né, de não serem humilhadas, como a Mariana Ferrer foi, que inclusive deu origem a uma mudança no Código de Processo Penal, né, a Lei Mariana Ferrer, que é exatamente para impedir que vítimas sejam humilhadas na audiência de instrução e julgamento, como ela foi. Então, hoje, a vítima não pode, por exemplo, ser questionada sobre fatos anteriores à conduta que está sendo imputada ao réu, porque, por exemplo, não interessa se ela tirou foto assim ou se ela tirou foto assado, não interessa se ela usava roupa assim ou se ela usava roupa assado, isso não tem absolutamente... Isso teve no processo dela? Teve no processo dela.
como ela se vestia. Algumas fotos que ela tirou, algumas fotos que ela publicou em redes sociais, né, foram questionadas, que eram fotos vulgares, né, o advogado chamou ela de vulgar, Nossa! Né, de provocante. Ah, tá, então se eu colocar um biquíni, se eu mostrar minha barriga, né, como eu tô mostrando aqui, ó, então um homem tem direito a me estuprar, é isso? Mais ou menos. Dá licença, né? Dá licença, eu fiquei indignada com isso. Mas ela passou por isso, né? Ai, meu Deus, não, olha. Tanto é que o Código de Processo Penal foi alterado pela Lei Mariana Ferrer e agora tem ali algumas orientações, né, do que não pode acontecer na audiência de instrução e julgamento das vítimas de crimes contra a dignidade sexual. Então, é isso que a vítima precisa, é esse acolhimento que a vítima precisa, né? Mesmo que o juiz chegue na sentença e absolva, que a vítima se sinta leve por, não, eu fui ouvida, eu entendi essa absolvição, eu entendi que a minha palavra não foi suficiente, né, porque a condenação precisa se basear na certeza, mas eu fui ouvida e eu fui respeitada. Sim. Sim. Eu ouvi muita gente falando, né, da Mari Ferrer, na época que eu nem estava estudando direito, muita gente falando que ela era interesseira, e aí, porque ela era bonitinha, ela achou que ela ia enganar o juiz, olha só, achou que ela ia enganar o juiz, tanto que ela foi assim, né, ela foi sem advogado, e não sei o quê, muita gente condenando a menina sem saber nada, né, da situação. Então, basta você ser uma pessoa bonita, você ser uma pessoa ali, né, que se arruma, que aí você já tá pedindo pra ser, né, pra ser estuprada, pra ser a maneira como você se veste. Gente, isso é um absurdo, E o Brasil, ele tem uma eu tava vendo esses dias, o índice de estupro, ele continua subindo. Ele continua subindo, gente, se eu não me engano, acho que são 8 mulheres que são estupradas por dia. E isso que são as que denunciam, fora as que não denunciam, e fora as crianças. Exatamente. Então, assim, é um país ainda onde há muita... É muito vulgar, né? Ainda há muito... É muito cruel isso com as mulheres, ainda o homem olhar para uma mulher e achar que ela é um pedaço de carne e ele pode usar a hora que ele quiser para se satisfazer. Isso é um absurdo, E aí, um problema muito sério, né? Porque se o abusador tem um letramento jurídico um pouquinho maior, ele sabe que ele tem como se safar, basta ele não deixar testemunha, né? Basta ele praticar a conduta num local isolado e sempre vai ser a versão dele contra dela. E aí não tem perícia que resolva muitas vezes, porque a perícia ela vai demonstrar o quê? Que teve a relação, que teve a conjunção carnal. E aí o que ele vai dizer? Não, mas foi consentido. E aí é sempre a principal defesa, né? É que ela se arrependeu. Ela se arrependeu e aí agora ela tá me acusando de estupro. Então, assim, é muito complicado, é uma situação realmente muito delicada, porque ao mesmo tempo que o sistema tem que proteger o inocente, né, e a condenação ela precisa se basear na certeza, tem que ter uma prova robusta que justifique a condenação. A palavra da vítima também não pode ser desacreditada, né, ela precisa ser analisada e valorada. Mas aí nós temos essa questão, né, da presunção de inocência, do indúbio pro réu, e aí encontrar esse equilíbrio é muito difícil. Identificar uma situação ali de uma violência real, né, e condenar corretamente é um desafio. E por isso que você estava falando, estava pensando que deveria existir um antídoto da verdade, onde aplicasse, né, gente, quem sabe eu já estou aqui coletando as informações de um futuro provável, onde coletasse, sei lá, uma injeção, ou até uma própria, né, como eu falei, uma regressão, onde... Eu não sei se nem é permitido, eu não sei como é que funciona no Brasil, essa parte eu ainda não cheguei na faculdade, ainda não estudei. Mas não sei se no Brasil o juiz pode determinar isso, que seja feita uma regressão, e o que essa regressão também possa ter dentro do lado psicológico, ela possa ter de credibilidade para poder saber quem tá falando a verdade e quem tá mentindo.
né? Mas pode ser utilizado como prova no processo uma avaliação psicológica da vítima, tá? Ela pode passar por uma avaliação psicológica e aí várias sessões, né? E muitas técnicas utilizadas pelo profissional da área da saúde mental, e aí ele consegue identificar, né? Se ela realmente demonstra traços genuínos, né? De trauma, de violência sexual. Então, sim, isso também pode ser realizado no processo. Tá? Mas aí quem pede isso é o advogado ou o juiz que pede? O Ministério Público. E no caso da Mari não foi pedido, da Mari Ferrer. Não. Entendi. O Ministério Público, no caso dela, pediu absolvição, né? Então tá. Então eu acho que é isso, né, Patrícia? É um assunto um pouquinho, chega a pesar os olhos, né? Chega a cansar a gente como mulher quando a gente aborda isso. E acho que isso ele precisa ser discutido entre homens e mulheres, não é uma briga só nossa. É de todos nós. E quando a gente discute isso, especialmente em sala de aula, muitas vezes eu ouço os homens falando: mas tem que cuidar, porque muitas mulheres mentem. E aí eu fico pensando, eu até discuto, né, com os colegas, você acha que uma mulher vai se expor pra dizer que ela foi estuprada assim do nada? Gente, isso... Quando a gente chega a falar que eu fui violentada, pra poder falar essas palavras, é doído, dói, parece que você tá sendo violentada novamente. Com certeza. Então não é bem assim, uma mulher não vai sair da boca pra fora falando, a não ser que ela tenha alguns distúrbios psicológicos aí, né, não se julga. Mas, pros homens entenderem, a gente tem nojo de falar essa palavra estupro, violência sexual, a gente se sente nojada. Isso não é só o nosso corpo físico, acho que é muito mais o nosso emocional, o nosso psicológico, estupra a nossa alma, né? E essa questão também das falsas denúncias, né? Existem falsas denúncias? Existem. Mas como eu falei antes, é um percentual muito pequeno, né? Perto das denúncias verdadeiras. E normalmente essas denúncias falsas, elas acontecem muito numa disputa de guarda, por exemplo, e aí a mãe acaba acusando o pai de ter abusado do filho. Então, muitas dessas denúncias de abuso sexual, elas acabam, denúncias falsas, né, de abuso sexual, elas acabam acontecendo dentro desse contexto, né, em que há ali alguma disputa. Então, dificilmente uma pessoa vai acusar alguém que é estranho, né, ou que tem pouco contato, que é amigo do amigo, de ter praticado um crime e isso ser uma denúncia falsa. Dificilmente. É sobre isso, então. Obrigada, Mulheres em Pauta, voltando na semana que vem. Se vocês tiverem alguma dúvida, querem que a gente aborde algum tema específico, que não seja só da área criminal, né? A gente traz outros profissionais, né, Patrícia? Com certeza, né? Aqui é um espaço das mulheres, né? Pra gente falar sobre as mulheres, trazemos os direitos das mulheres, né? Esclarecemos as dúvidas, mas a gente também pode falar sobre saúde mental, né? Podemos falar sobre direitos de outras áreas, não só na área penal. Então, mande a sua pauta que a gente prepara um programa bem bacana. É isso, uma consultoria grátis, inclusive aqui, tá? Na Chante. Só que na Chante você tem consultoria grátis. Você manda o tema, a gente vai lá, sobre o tema a gente fala tudo mais um pouco. É isso, e é de graça, tá? Gente, obrigada, um abraço, até o próximo programa. Tchau, pessoal, até o próximo.